todos. Boa noite àqueles que nos acompanham pela TV Comunhão e pela rádio também. É com grande alegria que nós estamos aqui hoje reunidos para estarmos aprendendo ainda mais, né, nesse projeto. E meu nome é Fabíola, eu sou presidente da Associação Médico Espírita do Distrito Federal e, como sempre fazemos, vamos passar para a nossa colega e amiga Denise, da Associação Médico Espírita do Distrito Federal, para fazer a prece inicial, para começarmos o nosso encontro dessa noite. Vamos, então, nesse momento, nos aquietar, de preferência, respirando mais tranquilamente, mais pausadamente. Quem quiser fechar os olhos. E vamos juntos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso guia de sempre, Dr. Bezerra de Menezes, benfeitores dessa casa, amigos espirituais que nos acolhem, nos acompanham, missionários de Jesus. Que a tua luz, Mestre Jesus, permeie essa casa, os nossos corações, as nossas mentes. Que estejamos abertos a receber os ensinamentos que tu, ao passar por aqui, tantas vezes, nos exemplificou o caminho a seguir. Que possamos dar os nossos passos sob a tua luz, Jesus amado. Que nessa noite possamos aprender mais, absorver os ensinamentos e colocá-los em prática. Que a sua luz, Jesus, caia sobre o nosso palestrante de hoje, para que possamos conscientemente alcançar mais conhecimento, com muito amor no coração. Graças a Deus, graças a Jesus. Você vai apresentar ele. Queridos irmãos, então é com grande satisfação que hoje nós recebemos, dentro do projeto da Associação Médico Espírita do Distrito Federal, Saúde Integral, fechando nesse ano com a grata presença do nosso querido colega, Dr. Flávio Brown, psiquiatra e presidente da Associação Médico Espírita de Santos. E é interessante porque ele veio participar em Brasília, né, do Congresso Brasileiro de Psiquiatria que está ocorrendo na nossa cidade. E você sabe que trabalhador é assim, está passando por ali, a gente pega direto, né? E foi uma feliz e grata coincidência, porque coincidiu com o fechamento desse projeto que essa casa que nos acolhe há 11 anos nos permite, nos dá essa oportunidade aos sábados à noite. Então, seja muito bem-vindo. Nós gostaríamos de dizer que o Dr. Flávio vai fazer a palestra sobre o tema depressão e espiritualidade, e depois nós vamos ter um espaço aberto para perguntas por escrito do público aqui presente. Aqui nós temos os nossos voluntários, que já estão aí a postos, muito obrigada, para que possam, então, a gente receber essas perguntas. Nós pedimos para que coloquem a letra, não de médicos, por favor, mas uma letra um pouco mais legível, com o e-mail,
porque se aquelas que não puderem ser respondidas hoje, o doutor Flávio se colocou, né, generosamente para poder respondê-las posteriormente. Então, nós, mais uma vez, nós agradecemos a presença e vamos passar, então, a palavra para o nosso querido amigo, doutor Flávio Brown. Muito obrigado pelo convite da Fabíola, Denise, da Associação Médico Espírita aqui do DF, que é irmã da Associação Médico Espírita de Santos. Vocês viram que eu vim trazer maresia para vocês hoje, olha a chuva que deu, né? Que maravilha essa chuva, hein? Que bom, que bênção, né? Para falar de um assunto que tem a ver com a minha área, com a minha profissão, né? Atendemos aí na parte da psiquiatria, da psicoterapia, e é um tema que nos é muito querido, porque, na verdade, é uma dor da alma, né? Não é só uma dor do sistema nervoso, do funcionamento da nossa bioquímica. Então, a gente vai dar algumas pinceladas nesse assunto, vocês podem concordar, discordar, fiquem à vontade, fazer perguntas no final, caso queiram, né? E um dos livros de referência que nós temos pela Associação Médico Espírita é esse daqui, chamado Saúde Integral, muito provavelmente deve ter na livraria, onde somos em 24 coautores, e o capítulozinho que eu fiz foi sobre esse tema da nossa palestra de hoje. E temos também o site da Associação Médico Espírita do Brasil, amebrasil.org.net, e também o site da nossa AME Santos, tem o site da AME DF, onde vocês podem acompanhar todo esse movimento médico espírita. Porque a saúde e a espiritualidade é uma busca que a gente tem aqui nessa encarnação, né? Porque a boa notícia é que todo mundo vai desencarnar, não é mesmo? A gente tem que viver esse período de tempo, essas décadas que a gente está aqui, na melhor qualidade de vida possível, do ponto de vista físico, psicológico, social e espiritual, né? A gente está aqui para aprender. E como foi bacana a introdução que vocês fizeram, né? Como a espiritualidade tem paciência com as nossas limitações, com os nossos erros, né? Com as nossas imperfeições, né? E essa casa tão maravilhosa, um clima tão bom, né? Uma honra estar aqui, realmente. Então aqui é o quadro normal, né, de um paciente depressivo, né? Cabisbaixo, nessa pintura de Van Gogh de 1860, onde realmente a gente fica sem energia, apático. A gente vai dar uma passada mais rápida no quadro clínico geral, para depois entrarmos mais na questão da espiritualidade, tá bem? Uma pessoa com depressão, você fala boa noite para ela, realmente ela já te responde boa noite por quê, né? Porque ela não está se sentindo bem nem para desejar uma boa noite para alguém, né? Então, por uma questão de conceito simples, uma definição de depressão. O humor é persistentemente rebaixado, apresentando-se como tristeza, angústia, uma sensação de vazio, redução da capacidade de sentir prazer. Mais ou menos 15 a 20% da população mundial, em algum momento da sua vida, viveu, está vivendo ou vai viver um momento de um transtorno de humor, que é a depressão. A gente fala transtorno de humor, a gente não fala doença. Por quê? Porque não existe nenhum exame, nenhum marcador no nosso sistema do nosso sangue, por exemplo, que dê um diagnóstico médico de um exame. Você está com depressão comprovado com o exame. Porque é um diagnóstico clínico de observação de acordo com os sintomas que o paciente tem. Por isso que a gente fala transtorno depressivo, não a doença, a depressão propriamente dita. E vejam vocês, 15 a 20% da população. Brasília tem quantos milhões de habitantes? 3 milhões? Todo o DF? 3.500 já? Imagine 15 a 20% da população. O sistema de psiquiatria, de psicologia do sistema público não dá conta de atender. E essa casa que é uma referência de tratamento para as pessoas que estão com transtorno de depressão, né? Por questões psicológicas, físicas e espirituais. Eu fui no andar aqui de cima, tem as macas maravilhosas, né? Parabéns, eu estou realmente muito bem impressionado, muito bom. A ocorrência da depressão mais no sexo feminino do que no masculino, em dobro, talvez pela questão hormonal, é uma tentativa da gente entender isso. E alguns pacientes têm depressão e também têm ansiedade, às vezes é um quadro misto,
depressivo e ansioso. Ela se afasta dos amigos, não quer saber de nada, então isolamento social muito importante. Sente um cansaço crônico, uma falta de energia. Das tarefas que ela fazia normalmente, trabalhar, estudar, passear, etc., ela se sente apática, né? Chora escondidinho, muito sensível, chora muito fácil. Começa a perder rendimento da sua vida profissional, às vezes até da parte de estudos, rendimento escolar, faculdade, né? Ela tem baixa dificuldade de se concentrar num assunto, para ler, para aprender. Esse isolamento social é perigoso porque às vezes aumenta até a tendência de suicídio, que é uma situação triste e grave, não é mesmo? Não quer ouvir barulhos, quer se isolar completamente. Então, uma tristeza persistente, falta de autoconfiança. Então, o que ela fazia normalmente? Pegar sua roupa para ir trabalhar, escovar os dentes, tomar o banho, ela não consegue mais nem desempenhar essas coisas mais simples. E não é porque ela não queira, porque muitas vezes ela não consegue. Esse abatimento, ela não vê mais alegria em nada, né? Quando a gente se encontra, é uma alegria, é um prazer, né? A gente, da AME, do congresso que a gente faz, né? É um reencontro, né? Então, o depressivo não tem mais essa alegria, puxa, que legal, eu estou te vendo, vem cá, me dá um beijo, me dá um abraço. Ele está completamente isolado, né? Muita dificuldade de se concentrar, tomar decisões, fazer escolhas. Sentimento de culpa persistente, uma neura crônica, desesperança, desamparo, alteração do sono para mais ou para menos. Tem gente que dorme o dia inteiro, tem gente que perde o sono no transtorno depressivo. Sempre fica apreensiva com a sua sensação de incompetência, incapacidade, inferioridade. Começa uma neurose crônica, porque ela não dá mais conta do que ela fazia antigamente. Isso é um quadro geral, todo mundo já ouviu falar, ou às vezes nós já sentimos isso, numa situação média, moderada ou mais grave. Somos humanos, somos falíveis, não somos máquinas, né? Tem gente que tem perda de apetite na depressão, tem gente que ganha peso na depressão, começa a comer compulsivamente. Em casos graves, né? Pensamentos muito negativos de suicídio, de querer morrer. E aí funciona aí uma parceria muito interessante com os obsessores de plantão, né, que a gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco. Autoagressão. Quantas vezes nós atendemos no pronto-socorro, que eu faço pronto-socorro psiquiátrico, pessoas que se cortam, que tomam um veneno por brigas de relacionamento, desemprego, problemas conjugais, dificuldade de lidar com frustrações do dia a dia. E qual de nós não passa por uma frustração mais cedo ou mais tarde, uma vez ou outra, né? E assim, outros sintomas, o choro crônico, né? Irritação, sensação de abandono, como eu falei, desleixo, para de se cuidar, não toma banho, não faz a barba, etc. E a gente vê basicamente na área médica 3 tipos de reações de uma depressão, resumidamente nesse slide. Uma depressão endógena, de dentro para fora, relacionado aos nossos neurotransmissores. Ela pode ser leve, moderada ou grave, episódio único ou recorrente, tá? A depressão persistente, que é um mau humorzinho crônico, sem ser uma depressão profunda, chama distimia. Vocês lembram daquele desenho do Hanna-Barbera, o Lip Hard? Da hiena que falava, ó vida, ó azar, não sei o quê, né? O leão era todo animado, a hiena toda triste, né? Os dois faziam uma dupla do transtorno bipolar, provavelmente, né? Um nos extremos, o 8 ou 80. Mas a distimia lembra mais a hiena, que é sempre pessimista, negativa, não é uma depressiva crônica, mas ela não consegue ver que nada vai dar certo. Isso chama distimia, uma pré-depressão, tá? Existem depressões também relacionadas a situações orgânicas, por exemplo, a pessoa está passando por uma doença grave, um AVC, um tumor, ou um problema metabólico, um hipotireoidismo, que é a tireoide preguiçosa, que você fica com sintomas parecidos com depressão. Então, muitas vezes, eu peço alguns exames de sangue para ver alguns hormônios para os pacientes,
tanto do consultório particular quanto do SUS, onde eu atendo, para ver se eu tenho alguns hormônios que estão com déficit, está com uma falta, está em baixa, para saber se a gente tem que corrigir alguma coisa antes de dar somente o medicamento antidepressivo. Então a gente tem que conversar com o paciente, fazer uma anamnese mais completa, perguntando o seu histórico de vida, seus pais, a sua criação, a sua parte de relacionamento, de casamento, a parte profissional, perguntar a religião do paciente. Como a Fabíola disse, né, eu vim agora a Brasília porque está tendo o Congresso Nacional da Associação Brasileira de Psiquiatria. E nós tivemos a grata surpresa, no meio de 5.000 profissionais de saúde, aqui no Centro Internacional, CCBI, não é isso? Alguma coisa assim. De termos 8 mesas, 8 palestras, falando de psiquiatria e espiritualidade. Olha que maravilha. A ciência já reconhecendo que a espiritualidade no cuidado com o paciente, independentemente da religião que você possa ter, católico, espírita, evangélico, budista, muçulmano, Seixonoye, ou até ateu, de repente, tem muito mais ateu, tem mais espiritualidade do que vários religiosos, né? Mas enfim, ressaltando a importância da necessidade de fazermos a ligação, que é um dos papéis da Associação Médico Espírita na busca da saúde integral, ciência, saúde e espiritualidade, né? Então, é uma maravilha a gente ver que a ciência tradicionalista realmente está chegando na alma da pessoa, não só nos neurônios, que a gente vai mostrar uns slides agora aqui. E aí, as depressões reativas, que também acontecem mediante as frustrações da vida. Fatores externos, as nossas perdas de emprego, de relacionamento, financeira, frustrações, etc. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, antes disso, fazer época de eleição, né? Levanta a mão quem gosta de chocolate. Eu levanto as duas. 95% aqui o do Ibope. Chocolate ganha no primeiro turno, né? Quem gosta de pizza no sábado à noite? Quem gosta de ir com cinema na namorada, com a namorada, com o namorado no sábado à noite? Todo mundo. Agora levanta a mão quem gosta de ser contrariado. Cadê, Fabiola? Ninguém gosta de ser contrariado, né, gente? Porque nós temos uma tendência humana de querermos sempre as nossas coisas da nossa vida do nosso jeito. Eu quero ter um casamento legal, eu quero que o meu time, o Santos, seja campeão todo ano, e não é, infelizmente. Eu quero que tudo dê certo, né? Eu quero realmente comprar um apartamento, quero ser feliz. Mas, às vezes, a vida, Deus, a espiritualidade, não faz as nossas vontades 100% das nossas vontades. Vocês já poderiam imaginar se Deus, nosso Pai, nosso Criador, fizesse 100% das nossas vontades, o quão mimados nós seríamos? Quem tem filho aqui em casa? Pode levantar o braço. Se vocês não disserem não na hora certa para os seus filhos, vocês não estão educando. Porque nós precisamos ouvir o não para saber o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode. A vida tem regras, essa casa tem regras, temos horário a cumprir. Faz parte o sim, faz parte o não. Mas nós, seres humanos, às vezes, por uma questão de temperamento, na nossa questão do nosso caráter, do nosso foro íntimo, temos dificuldade de aceitar o não. E se ampliarmos esse conceito da nossa personalidade, relacionando todas as nossas reencarnações que já tivemos antes dessa atual, o nosso histórico, todos nós somos milenares. Então o nosso jeito de ser, o nosso temperamento, ele vem sendo construído há séculos. Não são só as coisas dessa vida, desse momento, dessa hora, que interferem na minha psique, no meu psiquismo. Então nós temos causas primárias e coadjuvantes. A depressão não acontece por uma coisa só. Então temos as causas psicossociais, as causas bioquímicas, que eu vou mostrar uns slidezinhos agora, os traumas emocionais ou físicos que passamos ao longo de uma existência, na infância, na adolescência ou na vida adulta, porque viver não é fácil, mas é bom. A gente está aqui numa escola da vida, né?
A questão do temperamento, que cada um tem o seu. Sabe como é fácil fazer a gente entender o que é o nosso temperamento? Seu nome é Jack, né? Estou vendo você pela primeira vez hoje. Não o conhecia, pelo menos nessa encarnação, né? Olha o que é o nosso temperamento. Se eu falar para o meu amigo Jack aqui agora, Jack, seu sapato é muito feio. Olha, não tem nada a ver com o sapato dele, mas eu chego e falo uma bobagem dessa, né? O meu amigo Jack aqui tem 3 tipos de reações possíveis. Ele olha para mim, eu falei essa bobagem, né? Olha para mim, olha para o sapato e joga o sapato no lixo. Realmente, Flávio, meu sapato é muito feio. Não, realmente, você tem razão, eu não gosto dele. Ele deixa de acreditar no que ele acha do sapato dele, que ele acha legal, confortável, bonito. Por conta dessa bobagem que eu falei, ele joga o sapato fora. Numa autoestima baixa. Ele pode ter esse temperamento. Esse é o caso 1. Caso 2. Jack, seu sapato é muito feio. Ele olha para mim, olha para o sapato, pega o sapato e joga na minha cabeça. Agindo raivosamente, agindo melindrosamente. Eu também não terei que falar uma bobagem dessa, mas tem gente que tem esse temperamento explosivo, sim ou não? Tem gente que aqui pode ser que esteja no caso 1, um temperamento mais acuado, mais uma tendência mais de baixa autoestima. Tem gente que tem um temperamento aqui no caso 2, agressivo, não leva desaforo para casa, né? Você vai ver o que eu vou fazer, vingativo. Bem longe da reforma íntima os 2 casos, tanto o caso 1 quanto o caso 2. O que seria o ideal? Possibilidade 3. Jack, seu sapato é muito feio. Ele olha para mim, olha para o sapato, aí responde: Flávio, meu irmão, espírita, eu gosto do meu sapato. Eu comprei no crediário em 12 prestações, no shopping do Conjunto Nacional. Não tem chulé. Flávio, meu querido amigo, se você não gostou do meu sapato, não compre um igual para você. Quem consegue agir 100% das vezes assim, levanta a mão. Nem eu. Mas temos essas nuances de temperamento. E esse temperamento, como eu falei, vem se fazendo ao longo dessa existência, pela influência dos nossos pais, pela influência da nossa educação de casa, pela influência da escola, da educação fora de casa também. A escola tem que dar instrução e limites ao mesmo tempo, mas a educação principal é de casa, é do berço, né? Mas não podemos esquecer que somos espíritos e temos características, qualidades, defeitos que faz o nosso caráter. Para a psiquiatria tradicional, Fabiola, o nosso caráter é imutável. E vem a doutrina espírita e fala, reforma íntima. Olha aí o contrassenso. Né? Então nós podemos melhorar o nosso caráter? A Associação Médico Espírita acha que sim, dependendo da vontade, como você leu com a Flaviana no texto ali atrás. Então quem não tem vontade não melhora. Regra por aí, começa número 1. Então, gente, acrescentando a questão do temperamento, fazendo o link, temos as causas espirituais também da depressão. O obsessor de plantão. Mas vamos falar do obsessor de plantão um pouquinho mais para frente. Senão a gente vai acabar meia-noite aqui, né, Fabíola? Sessão coruja, né? Aqui são os neurotransmissores do sistema nervoso central, principalmente o nosso cérebro, né? Aonde fazem a sinapse, que imagina uma fiação elétrica que fazem conexões célula a célula. São células compridas, né? E aí passam os neurotransmissores de uma célulazinha para outra. Quais neurotransmissores? Serotonina, noradrenalina, dopamina são os principais, tá? A transmissão normal, você imagina um sistema de balsa. Lá em Santos, a gente vai de balsa quando quer atravessar para o Guarujá. Alguém conhece lá a minha região? Conhecem? Tem o balsa, né? Santos Guarujá. Você imagina que quando quebra a balsa, fica a fila de carros
esperando para atravessar para o outro lado. Então, no funcionamento normal, a balsa está funcionando. A transmissão dos neurotransmissores está indo de um neurônio para o outro. E não está se perdendo no meio do caminho. Normalmente, então, essa transmissão ela é feita. Na depressão, ou a gente para de produzir esses neurotransmissores, ou eles param de cruzar a balsa que vai para o outro lado, ou a gente produz uma enzima, lembra do Pac-Man, do joguinho do Pac-Man? Que come um neurotransmissor, e para cada situação, a gente vai ter um remédio mais ou menos adequado, de acordo com os sintomas que o paciente está passando. Deu para entender mais ou menos, resumidamente? Tudo bem? Então, na depressão, esse sistema não está funcionando. Então, esse sistema ficando falho, começa a dar aqueles sintomas. Essa é a visão médica tradicional. Tá certo? O que a gente aprende lá na faculdade, na residência, os cursos, etc, etc. O tratamento medicamentoso visa refazer a transmissão do carrinho que pega a balsa de Santos para o Guarujá e vice-versa. Tá fácil? Mas acontece agora o seguinte, será que só o remédio cura? Se fosse só o remédio, gente, era tão fácil. O ambulatório de psiquiatria já estaria vazio, né? Porque nem sempre a gente acerta o remédio logo de cara, nem sempre a gente acerta a dose logo de cara. Mas a gente tem que dar um recado que não é só o remédio. Aqui é uma classificação de tipos de remédios antidepressivos, né? Aí tem inibidores da monoaminoxidase, inibidores seletivos irreversíveis da recaptação de aminas ou serotoninas. Essa é uma classificação técnica que não vale a pena aqui a gente destrinchar nada disso, né? Aí tem o time de futebol, duloxetina, fluoxetina, sertralina, citalopram, e assim vai. Vários tipos de remédios. Aqui a lista vai. Aqui cabe também a gente diferenciar a questão da depressão clássica da depressão bipolar. A depressão clássica chama depressão unipolar, ou seja, eu estou depressivo o tempo todo. Já no transtorno bipolar, eu estou depressivo uma fase e eufórico na outra fase. Tudo bem, gente? E às vezes o paciente chega no nosso consultório ou no plantão, na fase depressiva, eu dou um antidepressivo, mas na verdade ele é bipolar, e não acertamos o diagnóstico. Então, às vezes, não é fácil, pela vivência médica, a gente acertar logo de cara. E, às vezes, o paciente sofre com isso. A gente tenta sempre se colocar no lugar do outro, como médico espírita. A gente não é só médico e não é só espírita, é médico espírita. Médico hífen espírita, é diferente. A gente tenta ser um pouquinho mais humano, cordial, em todos os lugares, né? Não importa onde a gente esteja atendendo as pessoas. Então, é só a título de informação. Agora temos o seguinte, a questão do nosso caráter. O que nós temos visto, porque eu também trabalho no consultório com uma técnica psicoterapêutica que chama terapia de vida passada com regressão, que a gente indica para alguns casos. Eu faço parte de um outro grupo de estudos que chama Sociedade Brasileira de Terapia de Vida Passada. Vocês podem achar no Google, fiquem à vontade. Então, quando a gente estuda os livros de André Luiz, quando a gente começa a trabalhar com a hipótese da reencarnação, nós hoje estamos na nossa melhor versão de todas as nossas vidas passadas. Então, o Flávio de hoje, apesar dos defeitos, é a melhor versão de todos os personagens de todas as minhas encarnações. Eu fui construindo, assim como todos nós, tendências de personalidade, qualidades, defeitos, características individuais, minhas, que às vezes são coisas de fácil convivência comigo, e às vezes não é minha esposa que me aguenta às vezes, né? A Giovana, que está lá em Santos, deve estar me vendo pela internet, um beijo, estou trabalhando, fica tranquila, né? E assim vai. Enfim, então esse nosso caráter, esse nosso jeito de ser, ele vem se construindo há milênios. E o que temos percebido é o seguinte, alguém aqui, por exemplo, quando fica irritado, joga o sapato na cabeça, né, Jack? Enfim, né? A gente, às vezes, quando fica irritado, a gente não tem vontade, às vezes, de voar no pescoço do sujeito.
A gente se segura, porque a gente está tentando fazer a reforma íntima, conta até 10, faz terapia, né, vai tomar um banho, relaxar, alguma coisa assim, para realmente não tomar uma atitude intempestiva. Mas em vidas passadas, nós podemos ter feito coisas que na vida presente a gente não faria. Vamos dar um exemplo fácil de entender? Outra pergunta, Fabiola. Alguém aqui já matou alguém? Ninguém vai levantar o braço, lógico, eu tenho certeza, né? Mesmo se tivesse feito, ia ficar na moita, lógico, né? Mas qual de nós já não teve aquela vontadezinha, né? E a gente se segura. Mas eu digo o seguinte, como as vidas sucessivas estamos passando, já podemos ter feito coisas que não faríamos hoje, lá atrás. E nessa possibilidade, que já pudemos ter prejudicado a terceiros em outras encarnações, aquela pessoa que eu prejudiquei, vocês acham que ela ficou feliz quando eu pisei no calo dela lá na vida passada? Ou quando eu matei, ou quando eu roubei, ou quando eu fiz qualquer coisa que feriu a alma de outra pessoa? Você acha que ela ficou feliz com aquilo que eu fiz para ela lá atrás? De duas uma, aquela pessoa que eu já prejudiquei em outra vida, ou ela já reencarnou, como nós aqui estamos reencarnados, ou ela está no período intervidas, no plano espiritual. Cada um chama como quiser, céu, plano astral, plano espiritual, nosso lar, umbral, tanto faz o nome que se der a isso. E de duas uma mais uma vez, ou ela já me perdoou da mancada que eu fiz para ela lá na vida passada, e já até reencarnou, às vezes até no próprio núcleo familiar que estamos atualmente, ou aquela pessoa que eu já prejudiquei, que não reencarnou, que não me perdoou, ficou com sentimento de raiva de mim, com vontade de se vingar, aí temos o nascimento de um espírito obsessor. Aquela pessoa que eu prejudiquei, que não me perdoou e que adoraria que eu me ferrasse nessa vida presente. Mas como vocês poderiam perguntar agora, né? Que um espírito obsessor consegue me achar em Brasília em 2018, né? Aqui no nosso país. Como que a gente sintoniza? Vocês são estudiosos, poderiam responder. Como que sintoniza com o obsessor? O que vocês acham? Não ouvi. Hã? Frequência, isso. Através dos pensamentos e sentimentos. Exatamente. Quando que a gente vai sintonizar na rádio Obsessor FM? E agora? Quando você sintoniza a frequência. Olha, passou um passarinho. Olha que legal. Qual é o sentimento que o obsessor tem para o obsediado, que falamos agora há pouco? Raiva, né? Desejo de vingança. Olha, de novo. Olha, ficou lá. Ah, tem ninho? Ah, que bonitinho. Quando então que a gente sintoniza com o sentimento do obsessor? Quando nós sentimos raiva. Lembra que eu perguntei quem gosta de ser contrariado e ninguém disse que sim? Qual é o sentimento quando a gente tem frustração, quando passamos por contrariedade? A gente fala, pô, que legal. Não, a gente fica com raiva. Ah, não, eu não sou espírita, eu não tenho raiva. Eu sou espírita, não posso ter raiva. Não, você tem, você é humano. Ou então tem gente que fala assim, não, raiva eu não tenho, eu tenho mágoa. A gente brinca, fala que a raiva é uma mágoa light de baixas calorias, né? Mas é a mesma coisa, mágoa, raiva. Não, eu não tenho nem mágoa, eu já sou evoluído, mas irritadinho eu fico um pouco. A questão do sapato. Mas irritadinho, magoado ou com raiva, você sintoniza na rádio Obsessor FM. E qual é o slogan da rádio Obsessor FM? Tudo de ruim para você. Porque ele adoraria se vingar de mim pelas coisas erradas do meu passado. Então sabe quando te fecham no trânsito, que você fala, vai com Deus, né? Quando a mulher te recebe de braços abertos em casa, só que ela está de mau humor, ou o marido recebe a esposa de mau humor em casa, né? E as picuinhas do dia a dia vão se pegando, as irritações vão se somando, as mágoas crescendo, ou as raivas.
E aí você abre a brecha para você traduzir o link, a ligação com depressão e espiritualidade. Porque se você já traz uma tendência depressiva, o obsessor adoraria que você se matasse. É forte isso que eu estou falando, mas é infelizmente uma realidade. O suicídio é a vitória de algum obsessor de plantão. É muito triste. Mas a gente não pode sintonizar também outras rádios, outras frequências? A rádio Anjo da Guarda FM? Não é mesmo? A gente pode sintonizar outras rádios. Se a gente aprender a se conhecer, conhece a ti mesmo, vê os seus defeitos, não tenha vergonha de ver os seus defeitos, porque você não vê, você não trabalha, você não melhora. E o que vemos na depressão? O que vemos de traço de caráter em todos os seres humanos é a questão da prepotência. Todo mundo se acha a última bolacha do pacote. Ninguém gosta de ser contrariado, todo mundo quer tudo do seu jeito. Falando por mim, principalmente. Então, se eu trago prepotência, não é uma prepotência de nariz empinado, de arrogância, mas é aquela prepotência às vezes velada. Eu estou sempre certo, eu sei tudo, ninguém dá bronca em mim. Isso acontece também no meio espírita, gente. Por isso que a gente tem que olhar a si mesmo, né? Tem aquela frase, orai e vigiai, né? Vigia a si mesmo e ora pelo outro, como vocês falaram agora aqui. Mas a maioria de nós ora por si e vigia a vida do outro, né? É o contrário. Então a questão da prepotência, o que acontece? Eu sou o reizinho, eu mando em tudo, todo mundo tem que me obedecer. O que a vida faz? Não satisfaz os meus desejos, não cumpre as minhas ordens. Deus não é garçom. Tem gente que trata Deus como se fosse garçom. Você reza o Pai Nosso a 1000 por hora. Pai Nosso está no céu, blá, 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 amém. Aí começa a lista de pedidos, né? Que é o papiro. A lista de pedidos é grande. Só que a gente esquece que no meio do Pai Nosso a gente balbuciou uma frase: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Mas aí contradiz, porque eu quero sempre as coisas do meu jeito, mas eu falo para Deus fazer a vontade dele. E como é que fica? Eu tenho que entender o que eu estou passando, que é a vontade de Deus, e muitas vezes não é a minha, o que eu tenho que aprender com isso. Então, se você recrudesce esse caráter, repete esse caráter na prepotência, que todos nós temos ainda, a vida fala, não vai ser do seu jeito. Aí gera o que na pessoa? Sensação de impotência, de fracasso, de subjugação. Aí quando eu tenho uma contrariedade, eu fico feliz? Não, eu fico com raiva, eu fico irritado. A história do sapato. Quando eu fico irritado, eu sintonizo quem? O obsessor FM, que ali chamamos de presenças. Porque nem todo mundo que vem no consultório é espírita. Então você tem que adequar a linguagem para facilitar o entendimento dessa psicopatologia reencarnacionista sobre a depressão. O obsessor de plantão vai jogar o quê? Pensamentos negativos na cabeça daquela pessoa, que já está cheio de minhoca na cabeça. Ninguém me ajuda, ninguém me ama, ninguém me quer, minha vida é um fracasso, nada vai dar certo, tudo vai dar errado, quero morrer, vou me matar. É triste, é crônico. Mas o obsessor pega a carona e faz a coisa ficar pior. E aí vem os sintomas da depressão, desânimo, tristeza, tudo que falamos naqueles slides lá. Então, se eu der só não pode sair do microfone, esqueci. Se eu der só antidepressivo, tratar a depressão só pelo final, e não der o recado do começo, da mudança da reforma íntima, do meu temperamento, o que eu tenho que melhorar do meu jeito de ser, para ser mais feliz, o antidepressivo fica enxugando gelo, e o paciente não melhora. Enquanto a gente não fazer a pessoa admitir que ela não sente só tristeza, porque na verdade, quando a gente fala que a gente está com tristeza, um exemplo, quando desencarna alguém da nossa família, a gente fica triste pra caramba, mesmo sendo espírita. Não é proibido sentir tristeza nem raiva, mas a maioria das tristezas que a gente passa, no fundo, a gente está com raiva. A gente precisa admitir isso para nós mesmos. Por isso que eu falei no começo da palestra, vocês vão me ouvir, podem concordar, discordar, fiquem à vontade. Mas é uma forma da gente fazer a pessoa olhar para si, para começar a fazer a reconstrução dela para a vida. E a partir daí, não só dá antidepressivo. Qual de nós não erra na vida? Várias pessoas. Todo erro
gera uma conscientização e tem dois caminhos, né? Ou você se arrepende, repara, para de errar, ou você vai ficar também se culpando eternamente, que você não vai ficar ganhando nada com isso. Sabe aquela coisa de 1000 chibatadas nas costas? Não vale a pena. Dê só uma, se arrepende e vai para frente. A neurose de culpa consome a gente por dentro. Então faça psicoterapia, busque um psicólogo, busque um psiquiatra. Não é vergonha pedir ajuda. Ninguém é suficiente autodependente o tempo todo. E trazendo aqui alguns livros de Emmanuel, fala da responsabilidade sobre os nossos pensamentos e sentimentos, sobre o sistema nervoso. Então aquele sistema dos neurotransmissores, vocês acham que eles passam a falhar à toa? Ou eu estou cultivando sentimentos e pensamentos que interferem lá naquelas células nervosas, que a balsa quebra e não transmite mais o neurotransmissor adiante? Uma evidência muito clara de que o quanto o sentimento e o pensamento interferem no nosso corpo físico são as questões das doenças psicossomáticas. Fiquei nervoso, deu queimação do estômago. Fiquei estressado, deu dor de barriga. Fiquei com medo, deu diarreia. Sentimento, pensamento, chega no físico. Na depressão também é a mesma coisa. E aí alguns livros que falam da questão dos bióforos. Trazemos aqui algumas pesquisas que ouvimos lá no Congresso de Psiquiatria. Eu vou passar isso rápido por causa do horário também, falando da importância de você associar espiritualidade, religiosidade e mudança interior no trato da depressão. Por isso que é muito fácil, o paciente chega, muitos de vocês já foram atendidos em 5 minutos ou menos em consultório de psiquiatra, onde o cara nem olhou na sua cara, fez a receita, toma aqui a fluoxetina e chama o próximo. Isso não é tratar ninguém dignamente. Isso acontece muito. A gente tem que ouvir, conduzir a consulta para a gente dar um diagnóstico, um tratamento, mas dar também um recado de mudança interior. E não colocar o paciente em posição de vítima, porque o vitimismo também é uma atitude depressiva, onde ele tem que se sentir de novo competente para escrever a sua própria história. Então o tratamento é medicamentoso, tem linhas que falam de estimulação magnética transcraniana, enfim, mas são outras abordagens, né? Atividade física, sempre fazer psicoterapia, mesmo que não tenha depressão. Está com alguma neura, algum pensamento que está te desarmonizando, peça ajuda. Aqui na Casa Espírita a porta está sempre aberta no atendimento fraterno, é isso que eu estou falando. Não é só ao psicólogo ou ao psiquiatra. Cultive a sua espiritualidade, a sua religiosidade. Então, terapias convencionais ou de regressão, que a gente possa dar um recado para o paciente amar mais e não ficar sofrendo só com a sua dor e se conhecer para modificar. O tratamento complementar espírita pelo passe, água fluidificada, desobsessão quando for um caso, mas não adianta fazer a desobsessão se você sai daqui e continua cultivando a raiva, a mágoa, a prepotência, o orgulho, tarará, tarará, tatá, né? Senão o centro também fica enxugando gelo, não é mesmo? Prática da caridade. Para finalizar aqui, né? Tem um recado no nosso site que fala o seguinte, que a felicidade consiste em 3 coisas simples: transformar problemas em oportunidades de aprendizado, ser brando ou resignado sem se sentir fraco ou fracassado, pois ter razão não é aval para a irritação, e além disso querer sempre tudo do nosso jeito, nem sempre é possível, necessário ou inteligente. E quando nada mais tiver jeito, tem que tentar perdoar a si mesmo e ao outro. Não é fácil fazer isso aqui toda hora, com brandura, com resignação. Mas tem gente que confunde fracasso com brandura e fraqueza com resignação. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Brandura e resignação são tarefas de inteligência. Eu faço o que está na minha alçada e paro aqui. O resto, providência divina, vamos que vamos. Espiritualidade, conto com a sua ajuda. Temos que pedir ajuda para eles também? Sim, sem dúvida. Mas não colocarmos a solução dos nossos problemas neles, amigos espirituais.
como já foi dito aqui na palestra introdutória, né? E finalizando agora, então, de Chico Xavier e André Luiz, né? Amor próprio. Algumas regrinhas: disciplinar os próprios impulsos, trabalhar cada dia produzindo o melhor que pudermos, atender aos bons conselhos que traçamos para os outros, aceitar sem revolta a crítica e a reprovação, esquecer as faltas alheias sem desculpar as nossas, evitar conversações inúteis, receber o sofrimento como um processo para a nossa educação, calar diante da ofensa, é difícil, retribuir o mal com o bem, ajudar a todos sem exigir qualquer pagamento de gratidão ou recompensa, repetir as lições edificantes tantas vezes quantas se fizerem necessárias, perseverando no aperfeiçoamento de nós mesmos, sem desanimar, colocando-nos a serviço do Divino Mestre hoje e sempre. Do livro Paz e Inovação, Chico Xavier e André Luiz. Gente, obrigado pela atenção, fique com Deus, tá? Um grande beijo. Muito obrigada, Flávio, maravilhosa exposição, nos esclarece muito. E claro que é um tema absolutamente necessário, né? E que as pessoas ficam muito interessadas. Então, nós estamos com muitas perguntas, muitas não deixaram e-mail, mas a gente vai tentar, em função do tempo, responder algumas delas, tá bom? Então, a Denise vai fazer algumas questões e a gente vai ter que ser um pouco, né, bem... Essa palestra está na internet. Tá. Essa palestra... Sim, essa palestra está na internet, né? Bom, nós estamos com 11 perguntas e um comentário. Agradecemos pelo comentário. Pergunta número 1. Qual o papel da família, vez que nem sempre percebe-se que o familiar está depressivo? Qual a recomendação para a família auxiliar o depressivo? Ficar de olho. Ver mudança de comportamento, isolamento social, ver o quadro clínico dos primeiros slides, né? Criança, adolescente também tem que ficar de olho, né? Então, a gente tem que se preocupar mais uns com os outros, não no sentido de crítica, mas de carinho, de atenção. Às vezes, tem familiar que não fala um com o outro dentro de casa, vai ficar só no WhatsApp, no celular. Como melhorar a baixíssima autoestima quando é fator de depressão profunda? Pois é, como melhorar a baixa autoestima? Ouvir essa palestra 10 vezes. Tem que ter amor próprio. Não é, como eu brinquei, se achar a última bolacha do pacote. Mas eu tenho que me amar, ama o próximo como a ti mesmo, não é isso? JC é um cara inteligente. JC é um cara legal, ele deu o recado. Ame você, cuide bem de você. Você é responsável por você. Depois você é também pelo seu filho, pelo seu pai, pela sua esposa, pelo seu trabalho, etc, etc. Mas você é responsável por você. Então, baixa a autoestima, faça psicoterapia. Quero saber se o uso contínuo da maconha leva à depressão. O uso contínuo da maconha pode levar à depressão, também pode levar ao câncer, pode levar à esquizofrenia. A escolha é da pessoa, infelizmente. E está no modismo, em todas as classes sociais, é um câncer na sociedade as drogas. Vai ter um evento de droga aqui, não vai? Amanhã. Amanhã? Amanhã. Ah, legal, legal. Infelizmente, né, a maconha é de baixo custo. A posição da Associação Médico Espírita não é a favor da legalização das drogas, por ser esquizofrenizante. A pessoa surta e vai parar em um hospital psiquiátrico. A depressão pode levar para uma esquizofrenia? Não, a depressão por si só, não. Existem momentos que a pessoa pode ter surto, alucinação, então uma depressão com alucinação, mas não é uma doença de base. A esquizofrenia é uma outra doença de base. Então são coisas que não se misturam. Mas às vezes o paciente depressivo, ele pode alegar que ele vê coisas, que ele ouve vozes. Eu sempre ouço uma voz, eu sou lúcido, eu não tenho esquizofrenia, eu tenho minha consciência plena, né?
O esquizofrênico ele não tem consciência, não tem lucidez, não tem senso crítico. O depressivo ele tem. Mas mesmo o depressivo pode relatar, ver coisas ou ouvir vozes. Por exemplo, sempre ouço uma voz dizendo para eu me matar. Pode ser uma alucinação? Pode, mas não é esquizofrenia. Pode ser obsessor de plantão, no nosso ponto de vista aqui? Pode também. A depressão leva à perda da memória ou vice-versa? O que fazer em caso como este? A psiquiatria tem algum método para trabalhar tal situação? Um dos sintomas da depressão é perda de memória, baixa concentração. E é uma via de mão dupla, né? Porque se você está perdendo a sua memória, você pode ficar depressivo. Então tem que tratar com remédio, às vezes remédio a vida inteira. Mas não é necessariamente que vai levar para demência senil nem Alzheimer. Não é isso, tá bom? Mas um dos sintomas da depressão, a pessoa não consegue ler uma página de livro porque ela parece que está sem gás, sem combustível para ler aquela página inteira até o final. Então tem que tomar o remédio, acertar o remédio o mais rápido possível, e aí, em paralelo, talvez algum remédio para a memória também. Ou, às vezes, dependendo do sintoma, procurar um neuro, dependendo da idade, um geriatra. Fazer um tratamento completo. Né? Traumas emocionais pode ser advinda de vidas anteriores? Trauma emocional, qual de nós já não passou? O minuto que acabou de passar, já é passado, vocês concordam? A hora, o ano, e assim o tempo roda. O tempo é infinito, né? Veio lá de trás e vai lá para frente. Então, traumas de outras vidas podem deixar no psiquismo características, tendências depressivas. Pode sim. Mas o que a gente passa no cotidiano geralmente fisga algum trauma de outra encarnação. Por exemplo, falando de um caso de fobia, né? De repente, dois irmãos gêmeos ficam presos no elevador porque faltou luz. É muito ruim, lógico. Mas a partir daquele dia, um deles passou a levar um medo de não entrar mais no elevador. E o outro irmão gêmeos univitelinos, que é o rosto igual, né? A mesma carga genética, enfim. E o outro leva a vida normal, anda de elevador numa boa. Como é que se explicaria, do ponto de vista reencarnacionista, a reação de A ser diferente de B sendo irmãos gêmeos? Nessa hipótese, provavelmente aquele que desenvolve a fobia de lugares fechados, a partir do momento que ele passa a entrar no elevador e ficou preso, o inconsciente dele, ou seja, a memória do seu espírito, pode ter relembrado de um trauma que ele ficou preso em algum lugar em outra encarnação. O inconsciente é a memória do espírito, é o perispírito, onde estão armazenadas essas memórias. Então, um trauma pode desencadear uma fobia, como também uma tendência depressiva. Em qual medida a prática constante de atividade física pode combater a depressão? Olha, atividade física você vai escolher de acordo com o que você gosta mais. Eu, por exemplo, adoro andar de bicicleta. A gente tem a vantagem que lá em Santos é tudo plano. Então, é fácil, né? Então, a minha psicoterapia emocional e física é andar de bicicleta. Tem gente que gosta de academia, eu não gosto. Eu sou preguiçoso para academia, mas tem gente que adora. Então, tem que ser pelo menos uma caminhada. Porque a atividade física moderada estimula a produção desses neurotransmissores aqui. Então, vida é movimento. Em qualquer faixa etária que você esteja, se movimente, na medida do seu possível. Tá? A depressão na infância e adolescência foge do padrão de caráter e personalidade? Seria somente obsessão? A cura? A depressão tem o mesmo modo de entender na infância, na adolescência ou na vida adulta. Tem caso a caso, obviamente, mas quantas vezes a gente não viu? Lembra da Super Nani? Né? Criança birrenta, que bate o pezinho, que a mãe está lá dizendo não, ele cospe, ele xinga, né? Fica histérico. Então, você já vê alguma característica desde a infância. Então,
criança birrenta, adolescente meio rebelde, quase sempre vai ser um adulto depressivo. Então precisa, como é que fala? De pequeno que torce pepino, né? Por aí, né? Mas às vezes tem que dar remédio. Não é vergonha tomar remédio. É um recurso, como o óculos é um recurso. Oh, agora estou enxergando. Então, tomar remédio não é vergonha. Vergonha é ficar sofrendo e não pedir ajuda. É deixar o orgulho tomar conta, né? É possível amenizar a influência recebida através de irmãos com baixa frequência no período da TPM? Fazem que as mulheres passam por uma variação hormonal absurda e as emoções se afloram. É verdade, né? Mas graças a Deus, todos nós já reencarnamos, ora como homem, ora como mulher. Não é mesmo? Isso é uma lei da natureza espírita, né? Então, lá em Santos, a TPM chama Tô pra Matar. Aqui também, infelizmente, tem moças, mulheres, que são mais suscetíveis a essa variação hormonal e que realmente fica mais mal-humorada, mais irritada, quando não tem cólica, excesso de menstruação, essa coisa toda, não? Mas alguns livros de André Luiz falam o seguinte, de uma maneira geral, imagine vocês uma balança. De um lado da balança está o nosso lado das nossas glândulas, o lado endocrinológico, dos nossos hormônios. Do outro lado está o nosso temperamento e a nossa mediunidade. Quanto mais você controlar e educar o seu temperamento e a sua mediunidade, menos você vai ficar vulnerável do lado dos hormônios. E vice-versa. Façam uma experiência. Homens também, tá? Não só as mulheres. Tá? Pode acontecer de uma pessoa se convencer que está depressivo e de que sua melhora se dará apenas com o remédio, tornando-se assim dependente dele? Pode, porque a pessoa está pondo a esperança só no medicamento. Ela não quer fazer uma terapia, ela não quer cultivar a sua religião, ela está fechada para isso. Tem gente que reage desse jeito e fica dependente de remédio a vida toda. Não sou contra remédio, mas muitas vezes a gente consegue ir desmamando, consegue ir tirando, porque a própria pessoa se refaz, faz o sistema dos neurotransmissores voltar a funcionar, com terapia, com autoconhecimento, com tratamento complementar, aqui no centro, por exemplo, com reforma íntima, com remédio. Então, são soma de forças. Mas, em alguns casos, a gente vê que a pessoa fica dependente mesmo. Como o médico espírita poderia compreender o processo de depressão e tendência suicida em crianças? Como prestar auxílio de maneira mais completa nesta situação? Existe, né, suicídio na infância, na adolescência. Lembra aquela brincadeira da baleia azul? Né? O modismo que coisa horrível. Como tem ser humano que usa a inteligência para o mal, para o errado, né? Influenciando negativamente tantas pessoas. Mas a gente precisa realmente ficar atento e tratar na hora certa, né, gente? Nesses casos, existe a intolerância à frustração, está muito comum nas crianças, eu estou vendo isso. Nos adolescentes também. Eu estou vendo muitos pais omissos. Uma vez eu estava num restaurante por quilo, e a gente faz o nosso prato, self-service, né? E tinha uma mãe com um filho de mais ou menos 7 anos, 8 na fila, e ela estava fazendo o prato para ele, porque ele é muito pequenininho. E ela falava assim, filhinho, quer alface? Filhinho, quer feijão? Filhinho, quer macarrão? Ela é muito dócil, amorosa. Minha mãe já falava o seguinte, ó, puf, 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 come. Então os pais, às vezes, estão com medo de frustrar os filhos em casa, estão com medo de dizer não, estão com medo de colocar regra. E ainda mais agora com a internet, você tem o mundo na palma da sua mão. É difícil ter filho no século XXI, não é fácil, né? Mas o respeito, a hierarquia, o amor, a fraternidade tem que ser praticado em casa.
Só assim, aquele espíritozinho na forma de criança vai se adaptando aos nãos do mundo. E se a pessoa tem tendência suicida, é porque provavelmente ela já deve ter feito isso em outra encarnação. Eu vou ler a última pergunta, as outras que têm o e-mail serão respondidas pelo e-mail, e as que não têm o e-mail, se a pessoa ou as pessoas quiserem se dirigir após a palestra ao doutor Flávio, ele estará à disposição, tá bom? Como deve ser a atuação integrando ciência e espiritualidade com o público jovem, especialmente que vem demandando cada vez mais auxílio e atenção devido ao transtorno depressivo e com tendências suicidas? Então, gente, é isso que a gente está falando, né? A própria Associação Médico Espírita de Brasília tem um departamento acadêmico. Estudantes de medicina, de psicologia, das áreas da saúde, para você formar o profissional de saúde já com esse viés da espiritualidade no cuidado com o paciente. Então, se você forma o profissional um pouco melhorzinho mais cedo, eu não tive essa formação na minha faculdade. Na minha primeira aula de anatomia, a gente calouro, raspa o cabelo, aquela coisa toda, né? O professor falou o seguinte: agora vós sois deuses. Vocês vão ter o poder de vida ou morte sobre a vida dos outros. Imagina você falar isso para um adolescente imaturo, de 18 anos, quando ele entra na faculdade, que agora você é Deus, estimulando a vaidade, a arrogância, a prepotência no futuro médico. E a gente sabe que tem médico que tem muito rei na barriga, infelizmente, né? Até virar o jogo, né? A gente espera que chegue a hora que vire o jogo, né? Mas para a faixa da adolescência em geral, recomendamos alguma crença religiosa, fazer parte de algum movimento social de caridade, para parar de pensar no seu próprio umbigo, sentindo a dor alheia, para dar valor à vida que se tem em casa. Porque hoje o adolescente tem em casa TV a cabo, internet, celular, ar-condicionado, quarto individual, não é mesmo? Que é suado para pagar isso, gente. Claro que no Brasil tem uma discrepância social enorme, mas hoje existe aí muita facilidade, mais facilidade do ponto de vista material do que há 50, 80 anos atrás. Né? A gente lembra do que o nosso pai fala, nosso avô, nossa avó, era tudo muito custoso, muito suado. Hoje o adolescente não dá valor. Então precisa colocar esses valores de gratidão no coração dos adolescentes. Né? Passar a palavra para a doutora Fabíola. Gente, que força-tarefa maravilhosa. Chegaram tantas perguntas e ele conseguiu com bastante precisão responder-as todas. Está cansado, foi uma maratona, mas que maravilha, né? Quanto que a gente aprende. Então, nós queremos agradecer imensamente ao Dr. Flávio por esses esclarecimentos. Convidar todos, amanhã tem esse seminário sobre dependência química aqui na casa, que é extremamente importante, o amor que não se mede. Convidá-los também para a semana que vem, vai ter um evento que também promovido pela Associação Médico Espírita do Distrito Federal, em parceria com essa casa querida, Comunhão Espírita, que é as emoções e a saúde, com uma colega da AME Piauí, doutora Kátia Marabuco, começará às 15 horas até às 17h30. Venham animados, vai ser maravilhoso. Ela vai falar sobre somatização das emoções, emoção e o câncer, e logo em seguida, à noite, em parceria da Comunhão com a FEB, um outro seminário maravilhoso sobre saúde mental e espiritualidade. Então, vocês observam que agora o assunto é isso, né? É a nossa mente. Exato, é um combo, ele está acabando de dizer. Então, é um combo de 2 semanas para nós estarmos cada vez mais fortalecidos naquilo que nós queremos, que é encontrarmos a nossa serenidade. Então, nós agradecemos mais uma vez a todos que nos acompanharam e que estiveram conosco até agora, e nós vamos fazer a prece para que possa seguir os trabalhos da casa. Amado Mestre e Senhor Jesus, benfeitores espirituais, gratidão pela oportunidade do conhecimento que realmente nos liberta,
pela possibilidade de nos reconhecermos seres com potenciais e ferramentas intrínsecas para encontrar a sua própria paz, a sua serenidade, ainda que no mundo muito conturbado. Pedimos, Pai, que nos ajude a encontrar esses caminhos para alcançarmos a serenidade necessária e, a partir daí, trabalharmos o nosso coração, a nossa mente, para sermos coerentes naquilo que nós pensamos, sentimos e agimos. Mas que seja a base do vosso Evangelho, do vosso exemplo, do vosso amor, que transforme as nossas almas. Paz para todos. Paz para o nosso Brasil. Paz para o nosso mundo. É o que desejamos e pedimos. E gratidão por mais essa oportunidade. Obrigada a todos. Ganhando 13 ou 17, tem que